Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Café com a Ju. Hoje eu estou com a Yolanda Fordeloni, ela que é consultora financeira, investidora qualificada, comunicadora, também alcançou a liberdade financeira aos 36 anos e ela compartilha nas redes sociais também muito sobre educação financeira. Yolanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Juju. A íntima, né? Não, é óbvio, Ju. Obrigada pelo convite. Obrigada. Bom, vamos começar então conversando um pouquinho sobre como foi o teu processo para educação financeira, né? Porque eu sei que você primeiramente se formou em jornalismo, né? E depois você fez economia, não foi? Foi isso mesmo. E é engraçado que na época em que eu estava decidindo ali a faculdade, né? O que eu vou ser quando eu crescer, meu pai trabalha com obras. Eu pensei, vou fazer engenharia, só que eu não queria muito número. Eu falei, então eu vou para comunicação, porque eu não quero algo que seja estático, eu quero conversar com pessoas, tal. Aí fiz jornalismo. Mas o jornalismo, acabei caindo em jornalismo econômico, que envolve muitos números, e fui para essa área. Legal. E aí, como é que foi esse processo para economia? Você fez aí o jornalismo, comunicação, aí você decidiu também, quero entender mais. Sim, durante a faculdade de jornalismo eu já comecei a trabalhar na área, né? Então passei por grandes jornais aqui em São Paulo, Estadão, DCI, e algumas revistas menores, rádios. Só que eu sentia uma necessidade de, primeiro, me aprofundar mais no tema, porque no jornalismo é aquilo, você apura a pauta do dia, escreve, dia seguinte é outra coisa, né? Então, eu sentia essa necessidade de estudar mais e me aprofundar no tema, e tinha a barreira da renda também, porque o jornalismo, infelizmente, é uma instituição que está em falência há muito tempo. Então, eu passei 9 anos em Estadão, foram 9 anos de corte. E olhando para trás, eu lembro que eu pensava assim, se eu estudar muito, me aperfeiçoar, vou virar chefe, aqui, editora-chefe, só que não é isso que eu quero, né? As pessoas eram demitidas todo ano, era uma rotina que você perdia metade dos feriados, porque você tem que fazer plantão, então sempre é Natal ou Ano Novo você trabalhando. Falei, vou para o mercado financeiro ou fazer concurso público, mas para isso eu falei, vou fazer economia, e fiz economia, fiz a pós, e aí no fim fui dar aula em faculdade e fui para o mercado financeiro, para uma fintech. Legal. E como é que você diria que o jornalismo te ajuda na comunicação hoje de educação financeira? Olha, é uma comunicação diferente que você tem no jornalismo, é mais formal, né, em linhas gerais, apesar de ter mudado muito nos últimos anos. Mas eu diria que no jornalismo eu tive diferentes experiências também, porque eu lembro que teve uma época que eu fazia ao vivo, na época em que começou a pipocar mais os sites de jornalismo, né? Então fazia um programa ao vivo lá de finanças, respondendo dúvidas. Isso me deu uma baita bagagem, porque é uma outra linguagem, né? Linguagem de TV, de internet. Eu fiz rádio lá dentro do Grupo Estado, a Rádio Dourado, fiz revista, fiz jornal, e querendo ou não, a linguagem você adapta conforme o público, e mesmo se você pensar ali na origem da informação, quando eu ia coletar ali os dados, eu conversava desde ministros, desde prefeitos, até galera na rua, sabe? Que eu precisava de personagem. Então, para você, eu acho que me ajudou muito a adaptar a minha linguagem e me aguçou o faro de ser curiosa. Então, quando surge alguma coisa que eu não sei, tudo bem, mas eu vou estudar para entender por que está acontecendo isso na economia, esse tipo de coisa. Legal. E eu lembro de você do Econoweek, né? Que era o canal do YouTube. Como é que foi esse processo de criar conteúdo para o YouTube? E também eu vi que você estava trabalhando em rádio também, tudo, né? O que você aprendeu com isso sobre falar para diferentes pessoas sobre investimentos? Eu acho que, apesar de serem mídias online, são mídias completamente diferentes. Hoje em dia eu trabalho só com o Instagram, né? Mas a minha saída do YouTube se deu por alguns motivos, né? Porque eu já tinha atingido uma independência financeira. Eu falei, cara, eu não preciso mais desse ritmo. A sociedade já tá tão legal. Mas eu acho que são linguagens completamente diferentes. Na rádio é uma experiência muito bacana, assim, porque você fala... É muito mais falado, né? Então é muito fluido, né? O que você fala ali, você tem que tentar traduzir o máximo possível a informação que você quer passar. E no YouTube, apesar de YouTube é mais próximo do Instagram, mas também não é, porque quem está no YouTube já está em busca daquela informação. Sim. Na rádio, o cara
tá ali ouvindo música e no meio apareceu uma notícia lá de finanças, de economia, né? No YouTube a pessoa pesquisou o que é Selic. Exato. Onde investir com a Selic em alta, né? Então a pessoa já está interessada. E aí o ponto é que exige um pouquinho mais de aprofundamento, mas uma linguagem ainda simples. Eu adoro fazer, só que dá um baita trabalho. Sim, o YouTube dá muito trabalho, né? E aí, num primeiro momento, né, depois da independência, eu optei por ficar só com o meu Instagram, né, e tocando minha consultoria independente. Mas eu confesso que hoje em dia eu sinto falta de alguma plataforma em que eu possa me aprofundar, porque, querendo ou não, no Instagram o conteúdo é muito rápido. Você faz uma coisa super legal, tal, amanhã já era, entendeu? Já tem que fazer outra. E é difícil que acaba sendo também um pouco desse trabalho jornalístico de você estar sempre em dia com tudo que está acontecendo e usar essas notícias para conseguir fazer um conteúdo de finanças para ser compartilhável e tudo isso falando em 1 minuto, né? E acho que falta uma linha de raciocínio ali do Instagram, né? Porque muitas vezes você não consegue debrulhar ali um conteúdo. Vou explicar Tesouro Direto. Em 1 minuto não dá, entendeu? Em um carrossel não dá. No YouTube, querendo ou não, você faz... você pode fazer uma live, você pode fazer grupos de vídeos ali, né? Então eu sinto falta. Tô namorando aí se eu abro o podcast, se eu volto pro YouTube, enfim. Mas no primeiro momento eu resolvi desacelerar mesmo. Legal. E eu queria te perguntar também, como você também é mulher, eu sou mulher e somos mulheres no mercado financeiro, como é que você enxerga o papel das mulheres no mercado financeiro e se você acredita que ainda existem barreiras invisíveis para as mulheres investidoras? Olha, eu acredito sim que existem barreiras e essa é a grande dificuldade, né? O fato delas serem invisíveis. Sim. Porque se elas fossem visíveis, ia ficar mais fácil de você identificar e falar, então é isso. Então são pequenas coisas que acontecem que fazem a mulher se sentir mais insegura, não se sentir representada, né? Eu enxergo que tem crescido o papel da mulher e não é um achismo, né? Você vê nos números que tem crescido o número de investidoras, mas a participação ainda é baixa. O que é um contrassenso, porque quando você olha o mercado de consumo, é o contrário. Saiu uma pesquisa da Nielsen em 2024 que falava justamente que era uma pesquisa mundial, né? Não falava só de Brasil, mas incluindo o Brasil, que a mulher representa ali de 70% a 80% das decisões de consumo dentro da casa. Isso indo desde mercado até que carro vai comprar, sabe? Então, então a mulher sabe comprar, não sabe investir? Não é bem assim, porque tem várias pesquisas que mostram que a mulher, inclusive, gira menos a carteira. Tem uma pesquisa de 2001 dos Estados Unidos que comparou, né, homens e mulheres, 35 mil investidores. E eles identificaram que os homens, em geral, giram 45% mais a carteira do que as mulheres. E qual que é a consequência disso? Uma menor rentabilidade a longo prazo, não só porque não tem a paciência de maturar a tese, né, de compra investimento, não deu certo nesse ano, já muda, mas também porque implica em mais custo, né? A pessoa está comprando e vendendo ação ali a todo momento, ETF, FII, não sei o quê, implica em mais custo, mais imposto de renda, mais custo com corretor, etc. E tem vários estudos que mostram, né, que a mulher é mais paciente, gira menos a carteira, só que também é menos autoconfiante. O que pode ser positivo nos investimentos, porque faz com que, antes de entrar em qualquer investimento, ela estude mais, né? Ela dê um passo atrás, opa, isso aqui eu não conheço, vou estudar mais antes de entrar. Só que eu acho que, disso tudo, a mulher ainda não sabe esse poder que tem. E aí, quando você vai para os dados de fato, você vê que na Bolsa ainda está em torno de 25% a participação feminina. Quando você vai para alguns produtos específicos de renda fixa, chega a 35%, 40%, mas não chega a 50% da população, que deveria ser uma relação mais equilibrada. Eu sinto que as mulheres são bem mais conservadoras, né, no geral, assim, só que é um conservadorismo que às vezes não quer se expor a uma volatilidade, acaba comprometendo rentabilidade justamente por causa disso, né, por essa aversão ao risco, né. Mas eu acho que tem muito a ver também com essa questão da autoconfiança, porque foi ensinado pra gente que o homem que sabe lidar com isso, sabe? É difícil, não, né? Sim. E aí
fica com o pé atrás. Sim. Mas quando você pega estudos... tem outro estudo, só tô citando isso daqui. Maravilhoso, né? Ela chega com dados. Com dados, para comprovar o que eu estou falando. Exato. Tem um estudo de hedge funds, lá dos Estados Unidos também, 15 mil fundos, de 2000 a 2009, estudaram os fundos de lá, identificaram que os fundos geridos por mulheres tiveram um retorno médio de 9%, dos homens 5,8%. E aí não só tiveram um retorno maior, os fundos geridos por mulheres, como também uma volatilidade menor. Por quê? Porque a mulher corre menos risco. Então, crise de 2008, por exemplo, esses fundos geridos por mulheres tiveram uma queda de 9,6%. E o dos homens de 19%. Então, assim, metade, né? Praticamente metade. A mulher assume menos risco, mas não que isso seja ruim. É só que ela é mais precavida, estuda mais antes de entrar no mercado e tal. Mas acaba sendo uma barreira invisível para de fato, a pessoa tomar a decisão de entrar. Sim. E assim, agora falando do público geral, né? Não só de mulheres. O que você vê que ainda são os principais erros das pessoas que estão começando a investir hoje? Ainda mais com esse boom de informação por todo lado, né? Um monte de influenciador, cada um fala uma coisa, né? Um fala para investir aqui, outro fala para investir lá, essa loucura. Mas sabe que eu acho que esse é um erro. E foi um erro meu também, não ter uma tese de investimento. O que é natural, porque você está começando, então você não sabe se você quer uma carteira voltada para dividendo, uma carteira de crescimento, se você tem mais aptidão a um investimento ao outro, né? Testando que você aprende. Mas tem tanta gente falando na internet, em sites, em N lugares, isso é bom, porque a informação chega fácil, né? E às vezes a pessoa não se identifica com a sua linguagem, mas se identifica com a minha, ou ao contrário, né? Então tem possibilidade para todo mundo, só que é ruim porque a pessoa se sente perdida. Sim. Então, um dos erros tem uma tese, siga ali, tudo bem, vai seguir um monte de gente, mas tem alguns mais fiéis que você siga, que você veja se a pessoa tem coerência, tem começo, meio e fim ali no raciocínio e tal, para a pessoa chegar a algum lugar. Outro erro é achar que investimento faz milagre, porque não faz. Quando você vê estudos assim para 15, 20 anos, faria muito mais diferença para a pessoa, por exemplo, dobrar o aporte. Eu invisto R$500, dobrar, colocar R$1.000 por mês, do que aumentar a rentabilidade de 10% para 15% ao ano. E também será muito mais difícil. Quando a gente fala de aumentar uma rentabilidade de uma carteira de 10% para 15%, a gente está falando de algo muito difícil de acontecer. Então a pessoa fica ralando ali para fazer milagre na carteira, e às vezes o que ela deveria focar é fazer o arroz com feijão, e eu não estou falando de ser conservador, mas um arroz com feijão ali de uma carteira diversificada, e focar muito mais em melhorar a renda dela para aportar mais. Isso faz muito mais diferença, principalmente no começo ali da jornada, né? Nos primeiros 100, 200, 300 mil reais. Acho que esse é um erro clássico. O conservadorismo também. E eu até entendo que seja um pouco de receio por não conhecer os mercados, mas eu sinto, né, falando com o pessoal ali, bolinha na bolinha, eu percebo que é falta de tempo também, porque as pessoas estão numa correria absurda, e aí, depois eu vejo. E aí não vê, entendeu? E aí o tempo vai passando. O tempo que é o melhor amigo dos juros compostos, né? Vai passando, o dinheiro tá lá no saldo da corretora, não tá nem num CDB de liquidez, sabe? Nem pra deixar você ainda com a taxa de juros alta do jeito que tá, podia pelo menos deixar num CDB liquidez diária, né? É difícil, né? Eu sou fiel nesse sentido. Eu tô ali, assim, não digo todo dia, mas dia sim, dia não, eu vejo se pingou algum dividendo. Pingou, não sei onde investir, deixa no CDB. Sim. Que seja, no Tesouro Selic, que aí depois eu decido o que eu vou fazer. Exato, perfeito. Bom, e para quem, então, esses são os principais erros, mas para quem quer começar a investir hoje, qual caminho você acha que a pessoa tem que seguir, assim, para começar a ter essa vida de investidor? Eu acredito que o tradicional é começar pela renda fixa, e não que a pessoa vá ficar na renda fixa o resto da vida, né? Que acho que esse é um erro, a pessoa se acomodar. Então ela, nossa, agora descobriu o Tesouro Direto, maravilhoso. Mas não é só isso, né? Descobriu, aprendeu, começa a estudar o próximo passo. Acho que sempre estudar, mas começar pelo básico.
quer fazer uma boa diversificação ali na renda fixa, entre pré-fixado, títulos de inflação, não só públicos, né, mas privados também, algumas situações. E aí, aos poucos, ir tomando risco, porque risco a gente só conhece... É muito fácil, né? É igual o videogame, né? Que você acha que você vai passar ali as telas e tal. Não, na prática é diferente, quando você coloca a sua pele em risco ali, né? Então, risco você vai colocando na carteira aos poucos. Tem uma boa base em renda fixa, aos poucos você vai colocando internacional, bolsa brasileira, fundos imobiliários, para sentir mesmo qual que é a sua aptidão. Uhum. E um outro conselho que acho que eu vejo muita gente se sentindo desestimulada porque os preços estão altos. Uhum. E aí ela fala, putz, mas para eu atingir a independência financeira eu vou precisar de 2, 3, sei lá quantos milhões. E é muita grana, né? Nunca vou chegar lá e tal. Quebra a meta. Né? Ah, quer chegar nos primeiros 100 mil? Veja como você vai chegar nos primeiros 5. Depois você vê os 10, depois você vê os 50. Porque se você mirar só lá na frente, vai acabar gerando um desestímulo de você falar, putz, é muito difícil, vou desistir. Você vai se frustrando, né? Acho que é bom assim, não sei o que você pensa, mas acho que é bom até se recompensar um pouquinho a cada metinha também, né? Quase como um reforço positivo, assim, tipo, pô, cheguei aqui nessa meta, Total, beleza. Total, né? Total. Porque, assim, não dá pra ser, cheguei... Cheguei em 5 mil, eu vou pra Disney, né? Também não é pra torrar os 5 mil. Não, né? Eu vi essa semana um conteúdo do Economista Sincero, falando que, fazendo uma conta básica ali, de 4 pessoas na Disney, 75 mil reais. É um absurdo, né? Então, assim, chegou em 100, não dá pra gastar 75 indo pra Disney, né? Mas dá pra ir num restaurante que você sempre quis conhecer, sabe, uma coisa assim? Exato. Mas eu sou super a favor, assim, porque acaba sendo um prêmio mesmo, né? Porque é um esforço. Sim, exato. Não é sorte. É um esforço da pessoa abrir mão. Não digo, eu não sou dessas que fala assim, não, então não saia, não coma pizza, corte café, né? Tô aqui com meu café, inclusive. Estamos aqui, o café está caríssimo, estamos aqui tomando café. Estamos aqui luxando, né? Com café. Luxando. Não sou dessas de cortar tudo, mas é um esforço que em algum grau a pessoa vai ter que abrir mão de alguma coisa. Comia 4 pizzas no mês, vai comer 2. Sim. Entendeu? Fazia trocentas viagens no ano, vai escolher uma viagem para marcar o ano. Sim. Porque por algum tempo, enquanto ela está nessa jornada, os gastos vão ter que ser reduzidos. Sim, não, com certeza. E vamos falar então agora do tópico independência financeira. Falando nisso, né? Que você falou que você chegou aos 36 anos. Como é que foi esse processo? Você chegou super jovem, né, querida? Não, 36 anos. Sim, mas eu conheço gente que chegou antes. Assim, sempre tem uns abençoados, né? Que conseguem antes, né? Eu cometi meus erros também, né? Por muito tempo eu fiquei conservadora, não por achar que eu era conservadora, mas por falta de tempo. Então eu tava ali ralando na redação, já tava fazendo faculdade de economia, trabalhava igual gente grande. Entrava às 7 da manhã, às 6 da tarde da redação, ia pra faculdade. Então, assim, não tinha cabeça, vou estudar para, né? Vou analisar essa ação, ver quais são as análises fundamentalistas. Então, assim, eu poderia ter chegado antes também, né? Mas como é que foi o processo? Acho que eu apostei muito em renda. Teve uma época da minha vida que eu tive 3 empregos. Nossa. Pai do Cris. Eu brinco nas redes sociais que era o pai do Cris. Porque foi bem na época em que eu saí de redação para ir para o mercado financeiro. Então, trabalhava numa fintech na Faria Lima. Horário comercial ali das 9 às 6, 7 da noite. Dava aula numa faculdade de economia na parte da noite e alguns dias pela manhã também. Então, dava a primeira aula, né? Das 7, 7h30 até, não lembro o horário, até 8h30, aí saia de lá, corria Faria Lima, corria faculdade de novo, sábado faculdade. E nessa época eu também comecei com o YouTube, que não deixa de ser uma renda. Sim. Então, eram 3 empregos e ainda fazia uns bicos, né? Que vira e mexe. Eu não cheguei a fazer aula particular para os alunos, né, que eu atendi ali na faculdade, mas eu lembrei por quê. Uma aluna minha se mudou para PUC
Eu dava aula na FECAP. E aí ela espalhou, não, tem uma professora ótima de cálculo. E eu que queria fugir de... Ah, você dava aula de cálculo? Cálculo. Pelo amor de Deus, eu tenho pavor de cálculo. Integral. Nossa, eu fiz cálculo 2. Eu tenho pavor de cálculo. Então, eu Você dava aula de cálculo. Aula de cálculo 1, 2 e micro. Ah, micro também. Nossa, eu acho muito difícil. E aí ela espalhou lá e o pessoal da PUC, que ficava de recuperação lá, me chamava para fazer aula particular. Ai, então, que massa, ué. Mas daí, meu um Deus, dia ou né? outro, então, um dia ou outro, assim, que eu não tinha aula na faculdade, eu ia lá e dava aula particular. Assim, era uma loucura, mas eu acho que o grande segredo foi apostar na renda e não inflar meu custo de vida. Então, eu não mudei de onde eu estava, não troquei o carro, continuei viajando no mesmo padrão que eu já viajava. Então, eu estabeleci prêmios, sim, que eu ia me dar, né, me presentear quando eu chegasse lá nos primeiros 500 mil, 1 milhão, 1,5 milhão, mas não antecipei essa premiação. Sim. Eu soube esperar. Acho que eu sempre fui muito paciente nesse sentido. Não, tem que ser, né? Porque como eu falo direto nos meus posts também, não adianta nada você estar ganhando uma fortuna se você gasta tudo, se você não consegue reservar uma parte para o futuro, né? Senão... Cara, total. E eu vim nesse mundo passei, né, por esse mundo do YouTube, e teve uma época, agora cresceu muito, né, o número de influenciadores, criadores de conteúdo, mas teve uma época que tinha muita publicidade no YouTube, Instagram e tal. E eu vi muita gente se vislumbrar, sabe? Então, tô ganhando melhor, vou mudar para Paulista, sabe? Consumia tudo que a pessoa ganhava, mas tava lá, sabe? Vou trocar de carro. E não é saudável, né? A longo prazo. E como é que... Bom, você falou 3 empregos, não consigo nem imaginar. Porque para mim já era muito difícil trabalhar sem ser estágio e fazer a faculdade à noite. Para mim já era muita coisa. Como é que você fez com o seu psicológico para lidar com isso, assim? Como é que era a sua rotina para fazer dar certo? Porque a gente fala muito sobre burnout hoje em dia também, né? Porque, imagina, 3 empregos, você não surtou, você conseguiu, tipo, manter, assim? Olha, acho que surtei sim, não dá pra falar que não. Não sei, nem se eu me recuperei até hoje. Mas... Não sei se me curei ainda. Mas eu acho que eu não cheguei numa situação extrema, assim, de burnout, né? Que é algo mais sério, né? Ou que envolvesse mais a parte de... Ansiedade eu não vou nem dizer, porque acho que ansioso todo mundo é. Hoje em dia não tem como, né? Ainda mais com rede social, é impossível. Mas uma depressão, algo assim, né? Não cheguei nesse estágio, mas o que eu acho que o meu grande motivador foi, eu não estava satisfeita, né, na redação. Então, eu precisava testar coisas novas. Quis fazer economia porque eu achava que, talvez concurso público, talvez mercado financeiro. E a verdade é que surgiram oportunidades tudo ao mesmo tempo, porque quando eu saí da redação, eu saí diretamente para ir para a fintech, só que combinou da faculdade me ligar e falar, olha, foi a faculdade onde eu me formei, né? A gente está precisando de professor, você quer concorrer? E aí, ao mesmo tempo, eu vi que dava para casar, e aí o canal já existia, né? O canal do YouTube que eu participava, depois eu entrei como sócia. Eles me entrevistaram para falar de mudança de carreira. Eu falei, você não quer vir aqui falar de finanças? Eu não vou abraçar mais esse filho. Mais uma fonte de renda, né? Mas eu lidei assim, eu segui fazendo trilhas, que acho que na época, hoje em dia com 2 filhos ficou mais difícil. Mas na época era essa conexão com a natureza, né? De desacelerar mesmo, quando chegava feriado, principalmente feriado, porque teve uma época na faculdade que até de sábado eu dava aula, né? Então era feriado ou trilha rápida ali de domingo, bate e volta ao redor de São Paulo. Mas eu acho que me conectar com a natureza quando eu podia e aprender a ser presente. E muito mais organizada. Se eu tinha meia hora para elaborar uma prova, era meia hora. Eu não podia enrolar para fazer em 3, porque eu tinha meia hora para fazer no domingo. Era isso, entendeu? Então, acho que esse foi o primeiro... a motivação de, preciso testar coisas novas para ver o que eu quero fazer da vida. Não que seja imutável, né? Que no fim mudou tudo. Mas essa motivação e essa conexão com a natureza e
e também ser bem organizada. Isso que eu acho que não fez surtar tanto. Sim, por exemplo, a minha agenda é tudo time block, assim. Eu vou fazer isso dessa hora até essa hora, porque se tu não, às vezes, não organiza qual que é o horário que você vai fazer cada coisa, quando você vê, você procrastinou horrores, né? E você não é mãe. Quando você é mãe, que aí o tempo não vira mais seu, você fala assim, vou fazer em 1 hora, aí chega o filho espirrando, você tem que ir no hospital, aí acabou a agenda, entendeu? Então, a minha próxima pergunta que eu ia fazer para você é justamente sobre a maternidade. Como é que a maternidade, ela mexeu aí com a sua vida profissional e até nas suas decisões financeiras? Assim, eu comecei a investir, vou voltar um pouco, por uma questão de insegurança, né? Eu era magrela da escola, nariguda, pode não parecer, né? Porque hoje eu tô um pouco fora de peso, mas eu sempre fui, assim, a rejeitada da escola. E aí eu olhava assim pra frente, né, e falava, cara, quando eu crescer, eu não sei se quando eu sair da casa dos pais, eu vou ter alguém para dividir conta. Essa era real. Então eu queria ser independente nesse sentido, né? Atingir a independência dos meus pais. Só que no fim, conforme a coisa foi andando, eu percebi que a independência ia além disso, né? Porque são 5 fases de independência. Tem independência das dívidas, que enfim, uma situação super privilegiada, eu nunca precisei, né? Bancar, ali ajudar nas contas com os meus pais, quando eu morava com eles, por exemplo. Então, nunca entrei numa situação de endividamento. Mas tem independência das dívidas, independência dos pais, que é quando você já consegue se bancar, que era a primeira fase que eu estava mirando. A independência do ciclo salarial, que ganho 10 mil, se o salário atrasar ou perder emprego, eu consigo me manter por um tempo, né? Não fica dependente do salário. Independência do emprego em si, então já consigo uma independência, putz, não estou satisfeita aqui, vou sair, vou procurar outra coisa, ou quero mudar de carreira, vou fazer uma faculdade, já consegue ter não consegue parar de trabalhar, mas consegue ter mais decisões profissionais. E a independência financeira, o último estágio, que é o viver de renda e tal, né? Ao longo da jornada, eu fui vendo que a minha independência é além da independência dos pais. E com a chegada dos meus filhos, eu percebi que eu já podia me dar o luxo, né, que hoje é luxo, de ter mais tempo para mim. Então, o que mudou? Mudou que eu percebi que eu podia dizer não. Falar, não quero mais isso, sabe? Por que eu tô aqui ainda? Percebi que o investimento hoje não é mais só para mim gerar escolhas, é para gerar escolhas para eles também. Quando eles chegarem lá nos 18, 20 anos, 30 anos, deles falarem, putz, quero fazer o intercâmbio, quero viajar, quero empreender. Eles terem, óbvio, né, o dinheiro sempre é finito, sempre vai ter uma limitação do que eu posso colaborar, né, com os sonhos deles, mas eles vão ter algumas escolhas. É isso que eu busco hoje, né? Por isso que eu também não saí totalmente do trabalho, porque eles são pequenos. O meu mais velho tem 9, a mais nova tem 2, e eu sei que os gastos tendem a aumentar mais, né, na adolescência e tal. Então, assim, eu sei que meu custo de vida, mesmo que eu mantenha igual, algumas coisas vão ser infladas, né, nos próximos anos. Então, eu me mantive para gerar mais escolhas agora, não só para mim, mas para eles também, lá na frente. Mas só de você não ter que ser no mesmo ritmo, né, dos 3 empregos, né, poder escolher ser então, menos, né? Primeiro eu saí da faculdade, depois da fintech, e no ano passado, em 2024, foi quando eu saí do YouTube, né? Eu saí da sociedade onde eu estava, e aí hoje foi isso, né? Com a chegada da Yasmin, a minha segunda foi, cara, não preciso mais, então acho que eu aprendi a dizer não. Hoje eu trabalho só na parte da manhã, então eu abro algumas exceções assim à tarde, mas em geral minha rotina da parte da manhã eu faço as consultorias, faço os meus conteúdos, estudo. Boa parte do ano passado, por exemplo, eu fiquei focada em tirar o CEA, e aí eu estudava na parte da manhã. Sim. E aí, na parte da tarde, eu fico com eles. Legal, muito legal. Bom, falando agora também sobre, voltando para a educação financeira, como é que você está vendo o futuro da educação financeira hoje? Assim, porque eu sei, a gente está vendo também a quantidade de influenciadoras que tem hoje, né? E aí tem o avanço da inteligência artificial também. Como é que você vê essa evolução nisso? Assim, eu tô
com o olhar vesado, porque eu acabei de ler um livro chamado Geração Ansiosa. Já ouvi falar. Que fala muito dessa... Nem sei mais a letra, tá? Geração Z, Y, enfim. Essa última geração que tá vindo com mais ansiedade do que a gente costumava, né, ser no nosso passado. E é um problema porque ansiedade gera uma busca por ganhos rápidos. Não à toa que a gente está vendo uma explosão aí de casas de aposta, de joguinhos e tal. Porque é uma busca pelo ganho fácil, pela resposta fácil. A pessoa hoje pesquisa algo no Google e já acha que é lerdo. Por quê? Porque existe o chat GPT que dá em poucos segundos a resposta direta. No Google você ainda tem que ler um monte de coisa para chegar a alguma conclusão. Sim. Então isso é um problema, mas ao mesmo tempo gera muito mais possibilidades, né? Então acho que não tem nem como imaginar quais as ferramentas que vão surgir com inteligência artificial. E a geração já vem mais esperta nesse sentido também, né? Então, muito... Hoje em dia, eu vi uma reportagem outro dia que não sei onde as baladas estão falindo, porque as pessoas estão dando muito mais valor a experiências de dia, experiências de troca de ideia mesmo, do que ficar gastando rios de dinheiro com bebida à noite, sabe? Eu sei que essa geração, que é a minha, inclusive, eu tô ali no corte, limite, assim, entre o milênio e o Z ali. Mas é muito isso, assim, eu vi um estudo que foi publicado também, que é a geração que menos consome álcool da história, que é um negócio absurdo, então, assim. Esses dias também surgiram vários posts falando que essa geração vai herdar uma fortuna, né, da geração... Aliás, os milênios, né, vão herdar fortunas, né, das gerações anteriores, dos baby boomers e tal, que construíram, né, que tinham essa mente de acumulação. A geração nova tem muito menos apego a coisas materiais. Isso eu acho super positivo. Tem muito mais consciência do consumo. As mulheres vêm muito mais empoderadas nesse sentido de independência. Vai ter filho? Legal. Não vai ter filho? Legal também, sabe? Não tem essa necessidade da família doriana feliz e tal, né? Então, eu acho que, apesar de ter, e eu vejo isso no meu filho, de 9 anos, é uma ansiedade, assim, que sobe pelas paredes, sabe? Tem essa barreira, mas tem muita coisa positiva que eu acho que vai surgir, sim. Sim. Então, até teve um episódio, na data desta gravação, não está no ar ainda, mas quando esta gravação ele já vai ter ido pro ar. Que eu trouxe um professor da GV para falar de IA para mim, tipo assim, o que ele tá vendo sobre o futuro das carreiras, assim, né? Eu fiquei mais apavorada ainda com a entrevista dele, que eu falei, meu Deus, acabou, cara, acabou. Né? É uma loucura, assim, porque é tudo muito rápido, é o que você falou. A gente antes pegava o Google para pesquisar, para achar as notícias. E já agora o chat já resolve, né? E era ótimo. O Google, assim, foi revolucionário. Sim, já foi revolucionário. E não faz muito tempo. Não faz. Né? E aí o que eu vejo, talvez, assim, pelo menos o que eu tento me consolar pensando em educação financeira com a IA, porque assim, eu tenho certeza que as pessoas vão ter acesso muito fácil com a IA, né? Então assim, eu quero saber como investir, a IA vai te dar um passo a passo de como fazer. Mas eu acho que a gente ainda tem alguma vantagem, que a gente tem a conexão humana. Então, tipo assim, querendo ou não, você e eu, a gente construiu um perfil, né? Uma imagem, então que as pessoas já associam. Então, eu acho que a gente ainda consegue explorar um pouco isso, de trazer educação financeira com contato humano, com tratamento diferenciado. E que foi o que, assim, fazendo uma analogia muito esdrúxula, mas o Mercado Livre, quando surgiu aqui no Brasil, passou justamente por essa dificuldade, porque era muito mais rápido a pessoa ter um atendimento ali via chat, assim, em poucos minutos ela conseguia resolver a questão dela, só que o brasileiro, falando especificamente do brasileiro, sentia essa necessidade de falar com alguém, para ter confiança de que o problema estava sendo resolvido, entendeu? E aí eles tiveram que instalar um call center aqui só por causa disso, por causa desse perfil do brasileiro. Então, tem essa coisa da conexão, da pessoa se sentir perdida, que a gente estava falando, tanta informação. Sim. Cara, mas e para mim?
para onde que eu vou? E isso eu acho que uma conversa, né, acaba resolvendo, uma consultoria, né, da W1 ou individual, enfim. Então tem alguns pontos, sim. E no fim, a gente está falando... Quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando da vida das pessoas. Sim. As pessoas trabalham 8 horas por dia. Elas vendem o tempo para ganhar um punhado de dinheiro no fim do mês. Sim. Então é importante para elas as decisões que elas tomam, né? Não é assim, então vou fazer aqui o que o fulaninho tá falando, o que essa inteligência está falando. As pessoas se sentem ansiosas de tomar esse passo justamente pelo esforço que vem, né? São horas que ela não esteve com a família, que ela esteve no trânsito, que ela esteve cansada na chuva de São Paulo, atravessando a cidade, entendeu? Então, quando você fala de ter uma figura, né, para conversar com ela, né, que ela se identifique, faz total sentido. Sim, muito bom. E agora, voltando pro assunto de carreira também, né, que você fez jornalismo, fez economia, saiu lá do jornalismo tradicional, foi falar, né, de investimentos. Se você pudesse dar um conselho, assim, para alguém que está insatisfeito com a carreira e quer mudar, às vezes fazer uma outra faculdade, que as pessoas às vezes têm muito receio, né, de mudar, assim, eu não sei qual era a diferença de idade que você tinha entre uma faculdade e outra, mas eu acho que muita gente tem essa impressão de que não dá mais tempo, sabe? Não dá tempo de mudar de área, não dá tempo de... A primeira faculdade eu fiz com 17, eu terminei e já fui logo para a faculdade, né? Foi o jornalismo, e aí eu me dei uma pausa, eu não lembro se foi 1 ou 2 anos antes de engatar economia. Eu acho que são duas coisas. Primeiro, olhar para cima, que foi o que eu fiz, falar, tá, se eu crescer... Porque, assim, para você ganhar mais, tem 2 opções. Ou você vai crescer na sua carreira, ou você vai empreender, mudar de carreira, olhar para o lado, né? Ou para cima ou para o lado. Eu olhei para cima e falei, cara, eu não quero estar onde meu chefe tá, entendeu? De trocar horas da família dele, de feriado. Porque, literalmente, no jornalismo tradicional, né, falando da área de onde eu saí, era um plantão por mês. Feriado era metade. Se tinha, sei lá, 10 feriados no ano, 5 você ia trabalhar, 5 você ia folgar. E podia ser assim, hoje em dia, viajo muito? Não viajo tanto, mas pode ser para estar no sofá vendo série. Sim. Mas é o meu tempo. Sim, você quer um dia para descansar, né, pelo menos. Então, olhar para cima. E se você ainda sentir alguma inspiração, pode ser que ainda tenha algum respiro ali. Mas se não, é olhar aqui o tempo, olhar para o lado e ver que o tempo sempre passa, né? Você querendo ou não, o tempo vai passar. E aí você vai querer estar melhor ou igual que você está hoje. Eu, nas minhas mudanças de carreira, eu sempre fiz algo em paralelo. Então, tirando o jornalismo, né, que eu realmente saí para ir para uma fintech, mas enquanto eu estava ali na fintech, eu pisei na faculdade, pisei na parte de criação de conteúdo e fui decidindo onde eu queria estar. Quando eu resolvi migrar para a consultoria, que foi mais recente, eu já comecei a dar consultoria enquanto eu estava no YouTube. Algo mais tímido, né? Mais para conhecidos de conhecidos, fui tateando. Mas eu acho que um bom passo é levar em paralelo, até você se sentir seguro para tomar a decisão. Quando eu fui sair do mercado financeiro mais tradicional, também foi isso. Eu estava no mercado financeiro, né, já tinha abandonado a faculdade, e no YouTube. Eu só saí do mercado financeiro quando eu fechei um contrato grande, né? Eu tinha ali uma publicidade, outra no YouTube, mas quando eu fechei um contrato grande com um bancão, me deu uma segurança financeira maior de que, poxa, me garante aí 8 meses, né, de estabilidade. Então é isso. Se eu não for agora, eu não vou mais. Mas enquanto não tinha essa segurança, pode ser financeira, pode ser de sentir que a área tem... né, boas chances de crescimento e tal, leve em paralelo. Legal, muito legal. Eu achei muito bom também que você falou da questão de olhar para cima, né? Você olha para cima e você olha para o lado, né? E eu acho que até a gente estava falando de gerações, eu vejo que muita gente critica, né, a geração Z, né? Fala que eles não querem nada, né? Mas é que eu acho que também eles veem justamente isso. Eles olham para cima, veem o chefe deles se matando, né? Sem tempo para viver, que é justamente o que eles estão querendo fazer, estão deixando até de beber álcool para poder viver a vida e sentir as coisas como elas são, sem estar o tempo todo dopado, né? Com anestesiar, né? Estar consciente. Aí você tá lá consciente, você já não tá bebendo nada para te anestesiar. Aí você vê que a pessoa que tá acima de você tá completamente desequilibrada, assim, escrava, no sentido, né? E escrava do modelo, né?
assim, usa algemas de ouro. Eu ouvi essa frase outro dia, achei interessante, de uma pessoa que atingiu a independência financeira. Porque muitas vezes a pessoa ganha bem, tem um padrão de vida legal, viagem para Disney, região nobre da cidade, carrão e tal, mas ela usa algemas de ouro, porque para sustentar tudo isso, ela depende do emprego. Então, isso não é saudável. Sim. Né? A geração Z, eu acho que eu nunca tive um preconceito contra o que está vindo, até porque tenho filhos, né? Mas esse livro, Geração Ansiosa, mudou muito a minha visão também sobre essa geração, porque você vê que o mundo mudou. Sim. Não é que a geração Z está sentindo isso, essa necessidade de mudar as coisas porque vieram diferentes. Não é isso, o mundo mudou. Exato. A velocidade das coisas mudaram, sabe? Exato. E é natural que eles pensem diferente também. Não, só as conexões que a gente tem hoje, a forma de consumir conteúdo, né? Meu, é uma loucura. Quando eu nasci, que não faz muito tempo, cara, eu ainda peguei, tipo, fita cassete, sabe? Você ainda pegou? Eu assistia filminho na fita cassete, e agora, tipo, eu hoje, né, abro o TikTok e você fica lá eternamente vendo vídeo de gente. Desenho. Eu tinha horário de desenho. Agora eu assisto o desenho que quer, a hora que quer. Meu filho quase vendo podcast. Aí qual que ia ser minha saída pra tentar conversar aqui? Vou pôr ele pra assistir um desenho. A qualquer hora. O desenho que ele quiser, tem no celular. Em qualquer lugar, entendeu? Então, isso gera uma ansiedade também, porque, já cansei. Próximo, volta. Não, essa parte já vi. Vai pra frente. Então, assim, não consegue parar pra ficar assistindo. Mas a informação tá mais rápida. É natural que tenha mais ansiedade, mas que também mude a maneira como as pessoas pensam outras áreas da vida, inclusive financeira, carreira, né, etc. Exatamente. Bom, se pudesse conversar com a Yolanda do passado, que conselho você daria a ela no começo da carreira? Olha... Pode mudar tudo? Faz tudo diferente. E é engraçado que quando eu fui fazer minha entrevista de emprego para entrar no Grupo Estado, e que no fim foi... o jornalismo em si me decepcionou, mas não a empresa. A empresa era maravilhosa, as pessoas com quem eu trabalhei eram maravilhosas, e foi uma grande escola para mim. E na entrevista ali de estágio, que eu entrei como estagiária, depois eu me formei lá e fui efetivada. A minha ex-chefe perguntou, como é que você se imagina daqui 5 anos? Eu falo, casada, com um filho, com uma casa. E não foi nada disso. Eu tinha 20. Não, eu tinha 17 quando eu entrei lá. Então eu ia ter 22, 23. Imagina. 23 eu não sabia nem que eu ia comer, sabe? Tudo era mato ali pra mim. Mas olhando para trás, eu diria para não me acomodar, porque, como eu falei, né, em alguns momentos da minha vida, seja por correria, etc., eu me acomodei um pouco. Eu acho que foi um pouco a mais do que precisava nos investimentos e na carreira. Porque apesar de eu ter tido mudanças significativas, teve lugares que eu não soube dizer não antes, não soube sair antes do que deveria sair, sabe? Já tinha tido meu tempo de aprendizado ali, não estava dando mais e fiquei me apaixonando por algo que podia acontecer e não acontecia, né? Então, acho que isso, não me acomodar, isso dá sempre, porque no mundo dos investimentos não existe isso de fiz um curso, tirei o C, então sei. Não sabe. Tá sempre mudando, ainda mais quando cada hora sai uma notícia nova, né? Exato. De coisa para meu Deus. É imposto, é Trump, é IOF. Então, assim, não tem como você se acomodar. Se você quer algo que foi o que eu busquei no jornalismo inicialmente, né? Eu tinha muito medo de ir para engenharia, porque eu imaginava, tinha um enorme preconceito também, né? Mas imaginava assim, a pessoa vai chegar com um projeto, eu vou ficar o dia todo no computador ali desenhando, né? Não tem dinâmica. E no fim não é isso, engenharia, né? Sim. Mas se a pessoa não quer ficar acomodada, vá para a economia e finanças, porque olha, o negócio é doido. É doido mesmo. É isso. Perfeito. Pra gente encerrar, então, um livro ou um filme que marcou a sua vida, assim, que você recomenda? Ou série. Eu falo livro, filme, série. Às vezes foi uma série, às vezes foi um livro. Série, uma obra. Uma obra. Eu tô muito impactada pelo Geração Ansiosa, que eu li recentemente.
Mas eu também indicaria o Warren Buffett Investe como as Mulheres, que a gente falou bastante, né, desse capítulo feminino aqui. E é um livro que não é só para mulheres, porque fala do comportamento que o Warren Buffett, no fim, tem como investidor, e que tem algumas características que sim a gente encontra no perfil feminino, que é essa coisa de ter mais paciência, mais consistência, girar pouco a carteira, estudar profundamente antes de entrar em algum investimento, investir onde realmente acredita ter uma tese. Eu acho que são lições que você leva não só pro não é que só mulher deve ler, né? Homens também podem tirar boas conclusões desse livro. E assim, falando de filmes que vão além, né, de investimentos ou finanças, eu gosto muito do Interestelar, que vai voltar pro cinema. Vai voltar? Não sabia. Vai voltar pro cinema, inclusive eu vou levar meu filho. Mas é um remake ou vai voltar pro cinema? Não, vai voltar pro mesmo filme, pelo que eu entendi. E porque mostra o quão pequeno a gente é. Nesse filme é uma loucura mesmo. É maravilhoso, assim, eu fiquei horas refletindo, e eu sempre assisto e sempre aprendo algo novo. E acho que assim, mostra o quão pequeno a gente é, mas que, apesar disso, não dá para ficar parado. Apesar de você não ter esse controle todo que a gente acha que tem, né, do mundo dos investimentos e tal, não dá para você se acomodar e falar, não, então é isso, acabou o mundo. Não, você tem que tentar alguma coisa. Eu sou irrelevante, então não vou fazer nada, né? Não, mas é isso, é trabalho de formiguinha também, né? As pessoas juntas, elas conseguem, né, mover montanhas, de certa forma. E principalmente que, assim, o tema que eu falo nas redes sociais é muito de independência financeira, e eu vejo que as pessoas ficam, nossa, mas centavos. Começa com centavos, meu querido, assim, e minha independência financeira, eu falo, foi aos 36. Mas não teve um marco, sabe? Não foi. Eu sei que, assim, em algum momento eu vi, nossa, já tá pagando meu aluguel, né? Na época que eu morava de aluguel. Nossa, já tá pagando a escola do meu filho. Aí quando eu vi, já tava pagando tudo, entendeu? Mas não tem um marco, uma data que fala, foi essa data. Sim. Então é uma construção mesmo. E começa com centavos. Meu primeiro investimento foi aos 17, hoje eu tô com 38, tá? Então fazem 21 anos. R$200 a cada 2 meses eu investia, porque eu ganhava salário de estagiária, conseguia juntar R$200, conseguia juntar R$100 por mês, e o fundo onde eu investia... Era o corte mínimo R$200. Não tinha fundo tão acessível assim na época. Não tinha CDB de liquidez diária. E eu comecei pouco, eram centavos que rendiam. E aos poucos você vai construindo alguma coisa. Sim. Até você construir a mentalidade também, né? Mesmo com um pouquinho, só de você se comprometer com todo mês, ter aquele valor que você vai usar para investir, né? Acho que imagina, se eu tivesse, 1 milhão, 2 milhões ali com 18 anos, teria feito tanta cagada. Às vezes não é nem bom, né? Dependendo da... Foi bom aos poucos. Perfeito. Bom, Yolanda, muito obrigada pela sua participação. Passou rápido. Passou rápido, né? Eu tava falando, pessoal, eu vou ter que começar a aumentar os episódios, porque eu sinto que toda vez eu tô falando com as pessoas e eu sinto que eu podia estar planejando mais coisas, mas aí eu olho o horário e falo, putz, tá acabando o tempo do episódio. Mas, assim, mesmo sendo pouco tempo, acho que deu pra você agregar bem também, foi muito bom o nosso papo, tenho certeza que o pessoal de casa gostou bastante também. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Júlia. Obrigada, W1. Foi um prazer conversar com você. Perfeito. Bom, então, você de casa, não esqueçam. Deixa o like, comenta, compartilha. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá!